Amém, Jesus. Fala ao nosso coração, aquece nosso coração com a Tua palavra. Vem fazer o que homem nenhum pode fazer, só o Teu Espírito pode fazer. Vem nos alimentar, nos edificar, nos dirigir, nos fortalecer. A Tua palavra pode fazer todas essas coisas, Senhor. E é por isso que nós entregamos a nossa mente e o nosso coração a Ti. E dizemos: faz o que Tu queres, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Te obedecer, nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Que massa estar aqui na quarta-feira de novo. Acho que mês passado eu tive numa quarta, a gente fez o culto de unção dos enfermos. Esse mês a gente está numa série que é hoje o último capítulo, mas não é o fim da série. É uma loucura isso, né? Porque a gente decidiu que vai fazer Filipenses. Aí o primeiro domingo, o reverendo Rodolfo, que é professor das cartas de Paulo, abriu com a introdução, ensinou tudo. Aí depois veio o reverendo Igor, fez o capítulo 2, do quarta passada, Técio fez o capítulo 3. Eu vou terminar o capítulo 4, que só são 4 capítulos Filipenses, mas a gente não termina a série, porque quarta que vem o reverendo Marcondes vai estar aqui para corrigir tudo que a gente falou de errado nas últimas 4 quartas-feiras. Tudo que a gente não falou de Filipenses, que deveria ter falado, ou os ajustes que precisam ser dados, Marcondes, na quarta que vem, vai fazer um apurado de Filipenses, especialmente se você não veio para as outras quartas-feiras, venha quarta-feira que vem, que o reverendo Marcondes vai finalizar essa série sobre Filipenses. Muito feliz, porque coube a mim, e não fui eu que escolhi, viu? Eu acho que essa série foi Rodolfo e Igor que decidiram. Quando eu fiz a escala, eu faço com eles as escalas, eu nem sabia que caía no capítulo 4 para mim. Mas foi muito bom, porque o capítulo 4 é o meu preferido da carta, sem dúvida, e, quiçá, um dos meus preferidos da Bíblia. Não dá para dizer isso, que eu tenho muitos capítulos na Bíblia que eu gosto muito. Mas, assim, é um dos favoritos. E vocês vão ver por quê. Porque tem tanta coisa linda nesse capítulo 4 que eu disse que, quando eu soube que ia cair o capítulo 4, eu já fiquei feliz. Eu digo, vou ter pouco trabalho de pesquisa, porque eu amo muito esse capítulo. Achei que teria uma dificuldade enorme de escolher o que eu iria enfatizar, porque só é um sermão. Não dá para passar aqui 2 horas falando de Filipenses 4, porque é muita coisa boa. Por exemplo, eu podia fazer um sermão aqui sobre os versículos 2 logo assim, porque o versículo 2, ele está querendo dizer assim: resolvam os problemas de relacionamento de vocês, e seria um bom sermão sobre resolver os problemas de relacionamento. Ou então, eu podia focar no versículo 4, mas eu não quero fazer isso, porque Rodolfo já tratou disso no primeiro capítulo. Ele disse que era a carta da alegria, e aí alegrem-se no Senhor, no versículo 4, eu disse, isso eu não vou falar. Mas tem 3 porções aqui em Filipenses que são extraordinárias, realmente maravilhosas. Textos que com certeza você já deve ter ouvido, lido, ainda que você esteja começando agora na jornada, são coisas realmente muito lindas. E eu disse, eu sei que nesses 3 trechos eu vou ficar em dúvida em qual eu vou pregar. O primeiro trecho é ali, os versículos 6 e 7, onde Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ao contrário, agradeçam todas as coisas, façam as suas orações em ação de graças, para receberem paz que excede o entendimento. Que texto espetacular é esse! Já preguei várias vezes sobre esse texto, porque a gente vive em ansiedade, o mundo é ansioso. Então, pregar sobre não andar ansioso por coisa alguma, mas fazer as nossas orações ouvidas com ações de graças para receber paz que excede o entendimento. Só essa frase já dá um sermão espetacular. Paz que excede o entendimento. O entendimento é para estar aperreado. O entendimento é para ficar nervoso com a conta que não tem dinheiro para pagar amanhã, ou com o diagnóstico. O entendimento da vida é para você ficar aperreado, mas Paulo está dizendo que a gente tem direito a ter uma paz que excede todo o entendimento. Cantamos sobre ela aqui hoje. Então, esse texto seria lindo, mas não vamos falar sobre ele. Tem uma segunda parte que também é lindíssima. Vejam, isso aí eu vou fazer questão de ler, porque está ali no versículo 8. Eu estou com isso na cabeça esses dias. Presta atenção, versículo 8. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que versículo lindo! Já preguei muito sobre ele também, sobre o que habita no nosso pensamento, as coisas que eu só me lembro de Técio, né? Porque Técio é que gosta de pregar assim, o que você pensa, você faz, né? Tem um negócio desse, né? Técio faz, né? Quem acompanha as pregações de Técio sabe que tem isso, né? Você pensa, você executa. Eu não sei fazer o que ele faz, mas ele agora gostou. Esse texto devia ser o texto de Técio aqui, né? O que ocupa o vosso pensamento. Mas é muito lindo. O que Técio diz e o que esse versículo está procurando é muito lindo. As coisas se materializam depois. Primeiro começa aqui. E aí Paulo está dizendo para a gente deixar no nosso pensamento tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Mas eu também não vou pregar sobre esse texto. E tem uma terceira porção que vocês já sabem que eu não vou pregar sobre ela, que também é maravilhosa. Essa é a mais maravilhosa de todas. Essa aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Se você nunca veio para a igreja, está visitando pela primeira vez, você já ouviu falar nesse texto, porque esse texto, até quem não é crente, posta no Instagram esse texto. Você com certeza já viu alguém postando. É o versículo 13, mas eu vou ler o 12 e depois o 13. Veja que coisa linda que a palavra de Deus diz. Paulo dizendo: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto na fartura como na fome, na abundância e na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nunca ouviu tudo posso naquele que me fortalece? Ouviram no contexto errado, mas já ouviram, né? O cara vai jogar futebol e diz tudo posso naquele que me fortalece, achando que isso tem a ver com a vitória. Não tem, mas tudo bem. O povo só leu o 13, eu fiz questão de ler o 12, porque o 12 é o contexto do 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, era Paulo dizendo assim, eu posso viver na fartura, ou eu posso viver na escassez. É isso que Paulo estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu também não vou pregar sobre isso. Quando eu fui escolher o que eu ia pregar em Filipenses, sabendo que eu ia me encontrar com esses trechos maravilhosos da carta, eu fui ler com ânsia de chegar nessas partes, li o versículo 1 e fiquei ali mesmo. Parei no versículo 1, onde Paulo diz assim, permanecei firmes no Senhor. Eu descobri que quando um pregador está com uma mensagem no coração, pode dar o texto que der a ele vai dar um jeito de pregar essa mensagem. Porque eu estou com essa mensagem no coração tem 10 dias. Então eu fui falar no encontro de jovens, numa vigília do encontro de jovens, preguei sobre isso. Hoje de tarde, eu fui pregar no círculo de oração da nossa Missão Candeia. Toda quarta-feira tem círculo de oração lá, 4 horas, eu fui lá pregar hoje. E eu preguei sobre o Salmo 40 e preguei sobre isso. Porque lá o Salmo 40, Davi diz, colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E não era à toa que quando eu fui ler Filipenses, eu parei no versículo 1, quando Paulo diz, permanecei firme no Senhor. E isso tem ferido o meu coração nesses dias, e é isso que eu quero trazer para vocês. Eu acho isso tão necessário hoje em dia. Hoje, sempre foi, mas eu acho, sempre foi por isso que Paulo escreveu, há 2000 anos atrás. Mas eu imagino que se Paulo fosse escrever hoje, aí é que ele ia escrever isso mesmo, porque a cada geração que vem, mais necessidade tem dessa palavra, porque é muito pouca gente firme. É muito pouca gente realmente enraizado, firmado, alicerçado os pés numa rocha ou firmes no Senhor. Eu vejo que as pessoas se convencem, eu não vou nem dizer se convertem agora, porque muita gente se convence. Alguns até se convertem, participam de cultos, participam de eventos. Hoje não tem evento que você faz um evento em qualquer igreja, cresce. Aparece, tem gente. Porque o povo gosta de evento, gosta de ter uma experiência, e sobretudo quando é uma experiência boa, uma experiência com Deus. Deixa eu abrir um parêntese para dizer, eu estava vendo no Instagram um amigo nosso aqui, pastor da igreja Somos a Ponte, o pastor Digo, ele estava pregando sobre isso, um dia desse apareceu para mim, ele dizendo que do último censo para cá, os evangélicos partiram de 15% para 35%, ou se não for isso, é quase isso,
de tamanho de evangélicos no Brasil, mas que isso não significava necessariamente que a igreja crescia em profundidade. Ao contrário, em vez de a igreja crescer e ser diferente de quem não crê, a igreja cresce e a gente vai ficando mais parecido com quem não crê. Então, se o povo que não é cristão é frouxo, se abala com facilidade, os cristãos que deveriam ser firmes estão ficando meio frouxos e se abalando com facilidade. A igreja está crescendo, mas está ficando superficial. E eu fiquei pensando nesse povo que se converte, e eu fiquei dizendo assim, Paulo diz para a gente permanecer firme no Senhor. As pessoas que não são firmes no Senhor são o quê? Aí eu fiquei pensando, são o quê? Olha, aí eu fiquei pensando numa dessas palavras, como não vinha nada que me convencesse, aí eu fui para o Google e perguntei ao Google, o que é o contrário, o antônimo de firme nesse contexto? E assim o Google me respondeu. Diz, quem não é firme é vacilante. Gostei. Gostei porque o povo realmente é vacilante. O povo não tem convicção. O povo não se decide. O povo vacila. Aí, outra expressão. Quem não é firme é inconsistente. Gostei dessa também. Inconsistente é aquele que parece, mas não é. É aquele que você pensa que tem consistência, mas na verdade você botou ali e não é nada. Misturou, vai. E é muita gente que aparenta, ainda mais em época de rede social, tem muita gente que aparenta tudo. Feito eu disse, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Foi na boca de todo mundo, no Instagram de todo mundo. Não quer dizer que a pessoa tenha consistência. Tem, inclusive, não sabe nem o que está dizendo, mas está lá. Quem não é firme no Senhor, além de vacilante e inconsistente, pode ser tido como um duvidoso. Aquele que não é firme, aquele que duvida muito. Incerto foi outra palavra. Indeciso foi outra palavra. E eu podia passar 2 horas aqui dizendo antônimos para firmes. Mas a melhor que eu achei e que eu gostei é que quem não é firme é inseguro. Porque firme dá a sensação de nós estarmos seguros, os pés firmes na rocha, firmes no Senhor. Quem não está firme está inseguro. E eu creio, com muita boa fé, que não estou errado quando eu digo que a nossa geração é cada vez mais insegura. Eu tenho 3 filhos e eu tenho pena deles, porque eu tenho 4 irmãos, fora primos que moravam comigo, e eu sei o que é viver numa família com muitos irmãos. Eu sei quão seguros nós éramos, e não tem a ver com personalidade. Você pode ser seguro e extrovertido, seguro e introvertido, você pode ser... É a questão de segurança mesmo. E a geração dos meus filhos é a geração mais insegura que eu já vi na vida. Eu nunca vi tanta insegurança, eu nunca vi tanta crise de ansiedade, eu nunca vi tanto pânico. Eu vejo um menino que devia estar pensando só em jogar futebol, ficando nervoso por causa de uma prova de colégio. Eu vejo as pessoas que os meninos estão ficando nervosos para pedir menina em namoro. Eu não sei como é que é isso, porque eu vivia pedindo as meninas em namoro, não tinha esse problema, né? Mas o povo tem medo de rejeição de menina, tem medo de rejeição da prova, o povo tem medo de rejeição de um futebol que não vale nada, da escola, o povo tem insegurança de jogar para não ser rejeitado. Sabe, uma geração insegura, medrosa, uma geração... Eu não estou querendo parecer brabo, porque o pregador brabo da Recon é Igor, não sou eu. Uma geração frouxa, mas sem bater assim, frouxa, não, frouxa. Mas é uma geração que eu tenho muita dificuldade com esse pessoal que é realmente muito inseguro. E eu quero pregar aquilo que Paulo disse, eu estou pregando a palavra de Deus, é o que Paulo está dizendo à igreja lá de Filipos, aos filipenses. Permanecei firmes, não sejam tão inseguros, tão indecisos, tão inconsistentes, tão vacilantes. Nós precisamos ser firmes, permanecer no Senhor. Agora, ser firme não significa necessariamente ser... Aliás, necessariamente não significa ser teimoso, não significa ser inflexível, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa ser teimoso nem inflexível. Agora, firme é você ter convicção, é ser alicerçado. Essa história de a gente dizer que a pessoa é insegura e as pessoas estão inseguras, me remete a uma música que eu conheço desde criança e que a gente canta nos encontros de jovens, nos encontros de casais, e que o povo também canta sem nem saber do que está falando, mas canta assim mesmo, porque é um salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam. Ouçam o que eu vou dizer. Claro que o cristão, eu e você, temos o direito de chorar. Temos. Claro que o cristão tem o direito de sofrer. Claro. Claro que o cristão tem o direito de balançar o galho. Tem o direito de ter uma noite de choro. Mas a nossa meta é sermos inabaláveis. A nossa meta é uma noite de choro vir logo depois a alegria que vem pela manhã. A nossa meta é o sofrimento que a gente tem, a gente aprender a viver contente nele, que Filipenses vai dizer depois. A nossa meta é a gente estar tão firme que a gente leva a lapada da vida, o desemprego, o divórcio, o diagnóstico ruim, a gente leva porque essas coisas existem e a gente pode até balançar, mas a gente tem que aprender a ficar firme, porque a gente tem que ser diferente de quem não crê. Veja, eu vou dizer essa frase de novo e eu gostaria muito que você desse um amém, porque merece um amém. Eu sei que não é muito espontâneo não, mas por favor, dê um amém. Porque senão eu estou achando que eu estou pregando vocês dormindo, e é uma quarta de noite, então vamos lá. Nós temos que ser diferente de quem não crê. Quem não crê pode ter desesperança, pode ficar desesperado. Quem crê tem que ter esperança. Quem não crê pode ficar aperreado demais e abalado demais. Quem crê tem que ser diferente. Amém. Olha aí que coisa espontânea linda. Quem crê tem que ser diferente, meus irmãos. A gente tem que querer ser inabalável. A gente se ofende por qualquer coisa, igual a quem não crê. Quem não crê se ofende por qualquer coisa, e a gente tem uma geração de crentes se ofendendo por qualquer coisa. Ah, porque o pastor falou uma palavra que eu não gostei. Ah, porque o músico cantou uma música num tom que eu não gostei. Ah, porque o ar-condicionado está frio. Ah, porque o irmão da porta não me deu um sorriso. Ah, porque nessa igreja não tem tal negócio. Tudo a gente se ofende. Se a gente vai numa fila de banco e o cara fizer um negócio, a gente se ofende. A gente se abala por qualquer coisa. A gente parece um bando de menino pequeno. Criança que se abala por qualquer coisa. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer na fé, para que quando a gente estiver na fila do banco, na família, na universidade, no trabalho, quando os problemas chegarem e aqui na igreja, nós possamos ser inabaláveis. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecei firmes no Senhor, é isso. Uma geração de cristãos que quando vê todo mundo se abalando, se desesperando, se desesperançando, nós estamos ali. A gente balança, mas a gente não entorta. A gente vai ficar firme no diagnóstico ruim. A gente vai ficar firme na notícia ruim. Sem saber como é que vai ser amanhã, mas firme, porque Paulo diz, permanecei firmes no Senhor. Glória a Deus. Invista naquilo que lhe dá alicerce para permanecer firme no Senhor. Quais são os alicerces? O que é que você pode fazer para ser firme no Senhor? Eu podia passar aqui 10 horas dizendo, não vou porque o sermão não tem esse interesse. Eu quero inspirar você a não ser como quem não crê. Eu quero inspirar você a ser diferente, a dizer assim, eu tenho um dono. Você está aqui, tem um dono. E o seu dono é o Criador do universo. Ele pode todas as coisas. Se ele é o seu dono, não tem para que você se abalar. Você pode até levar a pancada, mas não tem para que você se abalar, porque você tem um dono. E eu quero inspirar você para isso. Amém? Mas, como é que você faz isso? Como é que você se alicerça? Na palavra. E aí, muito bom que a gente está aqui nessa série de Filipenses. A gente vai fazer outras séries aqui nas quartas-feiras. No domingo, a Eucaristia, orações, serviço na igreja. Vocês saírem de uma posição de quem está sentado, passivo, ouvindo, para uma posição de quem está em pé, ativo, fazendo alguma coisa, buscando o Senhor para ter alicerce. Irmãos, eu vou dizer isso, enquanto eu tiver uma igreja desse tamanho, com o impacto que eu tenho hoje, eu vou dizer isso, porque é um absurdo. Um absurdo que na quarta-feira de noite, com todo o amor e carinho que eu tenho a vocês, e eu tenho mesmo, mas numa quarta-feira de noite, uma igreja cheia como essa, porque a igreja está cheia de gente, aqui sentada, ouvindo uma palavra, adorando a Deus, vai ser fortalecida no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Cristo. Eu ter tanta gente que faz isso
e vai embora e não faz mais nada. Faz isso e acha que a espiritualidade resolveu. Irmãos, é um engodo você pensar isso. Não é assim, não tem alicerce para quem vem passivo, achando que isso resolve. Não resolve, você tem que ser ativo, você tem que querer ler. Ah, pastor, mas eu não consigo ler porque eu não entendo. Tem curso de graça, EBD de graça, tem de bom ânimo de graça. Se você quiser pagar, também tem no SEB um curso de graça. Ah, mas eu não consigo ler porque eu tenho distonia, eu tenho não sei o quê. Ouve, vai lá no Spotify, tem na voz de Cid Moreira, inclusive, a Bíblia, para você ouvir. Se você precisa estudar a Bíblia, querer estudar a Bíblia, querer se desenvolver, querer sair dessa passividade, que eu ia chamar de zona de conforto, mas eu sei que não é confortável. Porque não é confortável ser inconstante, não é confortável ser pusilânime, não é confortável ser vacilante, não é. Então não é uma zona de conforto, é uma zona de parada. Eu quero que você saia dessa zona e comece a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que é aquele que buscar ao Senhor, não é aquele que fica esperando o Senhor e buscar, não, o que muitos fazem. É aquele que quiser buscar ao Senhor de todo o coração, o Senhor vai se revelar a quem busca de todo o coração. A pergunta é, você busca o Senhor de todo o coração ou você está fazendo número? Porque nós não temos interesse numa igreja cheia de pessoas, só pelo número. O nosso desejo dos pastores e dos líderes dessa igreja é que você seja alimentado espiritualmente. Eu vim aqui hoje para desafiar você a fazer alguma coisa a mais do que ficar sentado no banco da igreja, ouvindo um louvor, botando o CD do carro e ouvindo a palavra. Eu quero que você tem dons e talentos, vamos mudar o mundo, vamos mudar a cidade, vamos mudar o seu condomínio pelo menos, ou a sala do seu trabalho, ou o melhor que você pode fazer é mudar a sua família. Porque aí você vai começar a ir se alicerçando na palavra, na oração. Quanto mais você se alicerçar na palavra e na oração e no serviço, no propósito, mais você vai ganhando consistência, mais você vai ganhando raiz, mais você vai ganhando firmeza. E eu não estou falando isso porque eu quero nada de vocês, não. É para o bem de vocês. Quando eu trago uma palavra dessa, é para o bem de vocês, porque eu sei que o dia mau vai chegar. Chega para todo mundo. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Então vai chegar o dia de um diagnóstico ruim. Vai chegar o dia de uma notícia ruim. Vai chegar o dia de um problema financeiro ou no relacionamentos, ou seja o que for. E eu gostaria muito, profetizo que isso vai acontecer na sua vida. Quem quiser, receba. Quem quiser tomar posse, eu quero que você seja inabalável. Eu quero que nesses dias difíceis, nesses dias ruins, você diga assim, eu confio no Senhor, sou como um monte de Sião, não me abalo. O problema chega, bate em mim, o problema cai e eu fico em pé. O problema cai e eu fico em pé, porque o Senhor é comigo. E muitos não podem dizer isso ainda, porque quando chega na hora, bate o desespero, liga para o líder, liga para o discipulador, liga para o líder de cura, liga para o pastor, porque o pastor é inabalável, porque o líder é inabalável, mas eu não quero que você se confie em outra pessoa, a única pessoa que você tem que se confiar é em Jesus. Ele é inabalável e Ele está em você. Se você animar-se até um alicerce, você vai fazer o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Você vai permanecer firme no Senhor. Amém? Vocês estão tristes comigo porque eu estou meio brabo? Estou não. Eu não estou nem meio brabo, eu estou assim, falando sério, mas não estou brabo não. Eu prometo que eu estou num dia tão feliz. É sério, eu estou num dia leve, eu não estou brabo não, mas é porque o assunto é importante, é para o bem de vocês, eu quero que vocês sejam inabaláveis. Eu quero que vocês se animem a fazer alguma coisa além do que vocês já estão fazendo. 3 espaços, presta atenção, Rodolfo, 3 espaços de fortalecimento. Gostou? Porque quando eu escrevo o sermão, eu botei assim, 3 coisas que vocês precisam fazer. Mas quando eu digo isso, Rodolfo tem um infarto. Que ele é o professor de pregação, ele diz, você não diz coisas no púlpito, né? 3 características, 3 virtudes. Aí eu achei bonitinho botar 3 espaços de fortalecimento e de firmeza. Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu sabia que você ia ficar orgulhoso de mim. Vamos lá. 3 espaços de firmeza e fortalecimento. Primeiro é na fé.
Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. A certeza, viu o grau de convicção? É a certeza da coisa que eu espero, a prova do que eu não vejo. Então você tem que ser firme na fé. Alimente na palavra, nos sacramentos, na oração. Além da fé, segundo espaço de fortalecimento e de firmeza, na hora da provação. Na hora da provação é uma hora boa para você se fortalecer e ser firme. Porque Tiago capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que os amam. Não é lindo isso? Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Tem muita gente que não suporta a provação. Sucumbe na provação. Quero dizer que é a maioria das pessoas sucumbe fisicamente, sucumbe emocionalmente e, para minha tristeza, sucumbe emocionalmente diante das provações. E eu quero aqui lhes dizer que a provação é o melhor teste para a firmeza da sua fé, para que você saia dela aprovado. Veja que coisa linda, para receber a coroa da vida. Eu quero que todos vocês recebam a coroa da vida. Então, um espaço para você fortalecer a sua fé, a firmeza da sua fé e na provação. E por último, firmeza no propósito. É você viver para a glória de Deus, viver para servir a Deus, viver com foco na eternidade. Sabe por quê? Porque quando você vive com foco no seu casamento, quem tem casamento, ou quem está solteiro, no foco de querer casar, você está focando na terra. Essas coisas são boas. Mas foque no céu, que o que é da terra chega depois. Quando você vive com foco em ganhar dinheiro, o seu foco é ficar rico, milionário. Teve um jovem que chegou, quem me disse isso foi meu padrinho, Fernando Cox, hoje aqui de manhã. Ele perguntou a um rapaz o que é que era bom, o que é que ele queria, qual era o foco dele aqui na terra. Ele disse, o meu foco é $1 milhão no meu bolso. Quando você vive com o foco de $1 milhão no seu bolso, você está focado na terra. Quando você foca no céu, as coisas são muito melhores, você está no propósito certo. É um espaço de você se fortalecer, é firmar qual é o seu propósito. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos seres espirituais que somos cidadãos do céu. Nosso foco é no céu. As coisas da terra são boas, elas vão acontecer, mas o nosso foco não pode estar aqui, tem que estar na eternidade. Amém? Deixa eu começar a concluir essa mensagem. Deus permita que quarta-feira que vem Marcondes arrume tudo. Com textos tão lindos em Filipenses 4, eu vou ficar com o que ele disse no primeiro versículo. Portanto, permanecei firmes no Senhor. Meu irmão e minha irmã, não vacile, seja firme. Não fique de galho em galho. Não sejam inconsistentes, mas conheçam a Deus. Firmem seus pés na rocha que é Cristo. Criem raiz nele. E olha o que eu vou dizer agora, que o que eu vou dizer agora é raro. Eu acho que eu tenho 4 anos de Recon, não devo ter dito isso nunca, estou dizendo pela primeira vez. Criem raiz em Cristo e criem raiz na igreja. Eu prego muito pouco isso porque muita gente não entende isso que eu prego. Então eu nem gosto de dizer muito isso porque eu sou muito mal entendido. Eu prefiro pregar assim, nós aqui, e eu digo isso em todo concílio, todo encontro de jovens, todo encontro de casais, nós não estamos pregando igreja aqui, nós estamos pregando Cristo, e é verdade, Cristo é mais importante do que qualquer igreja. Cristo, nós temos unidade com outras igrejas, nós não achamos que nós somos a única igreja, não tem isso, nós somos parte da igreja de Cristo, então nós proclamamos Cristo, e Ele é suficiente. Todo mundo entendeu isso? Para ninguém só pegar a outra parte e me cancelar na internet. Mas criem raiz em Cristo e na igreja. Se você quiser criar raiz nessa igreja, seja muito bem-vindo. Mas se você não quiser, tem outras igrejas para você criar raiz. Mas não dá para ser cristão firme no Senhor, longe do corpo. Longe do corpo você está solto, você não é firme. Você precisa estar firme aqui. Aqui. Você é mão e tem um olho para olhar para você. Você é pé e tem uma perna para olhar para você. Nós somos corpos juntos. Você precisa estar firme na igreja. A palavra de Deus diz em muitos lugares que a gente não pode deixar de congregar, deixar de estar juntos. Então sim,
Você precisa vir para a igreja. E se você, por acaso, está me ouvindo no YouTube ou no Spotify, glória a Deus por isso que você pode ouvir esse sermão. Mas se você se contenta com isso, no carro, na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você. Isto não é bom. Você não está tomando uma decisão importante e boa para você, a não ser que você seja fisicamente impossível de você estar aqui. Se você realmente estiver no hospital, se você realmente não puder se locomover em hipótese nenhuma por conta da sua idade ou de alguma condição, é para isso que nós temos o YouTube e o Spotify. Mas se você tem pé, tem saúde para vir, igreja online não existe. Existe transmissão de um sermão online. Mas igreja é o pão e o vinho, e isso não tem online. É Cristo aqui na mesa, Ele se revela e os nossos olhos se abrem. É aqui na igreja que alguém vai olhar e vai lhe dar um abraço. É aqui na igreja que alguém vai chorar com você. É aqui na igreja que alguém vai lhe ajudar a ser firme na fé. Você não é firme na fé entrando, estacionando, sentando na cadeira, terminou o culto, saindo, sem ninguém saber seu nome. Não tem como. É impossível. Alguém precisa saber seu nome, alguém precisa saber seu telefone, alguém tem que orar quando você estiver no hospital, alguém tem que celebrar quando você passar num concurso. Você precisa estar conectado com a igreja de Jesus Cristo. Isso é importante demais. Por último, e tem a ver, não sejam visitantes de uma igreja e nem da Recon. As pessoas dizem assim para mim: Ivanzinho, a igreja tem crescido tanto, olha quanta gente no culto da quarta-feira, domingo a gente tem 4 cultos, 8 da manhã, 10 da manhã, 16, 18, a igreja tem crescido, e eu digo glória a Deus por isso, mas o que me anima não é a quantidade de pessoas, me anima é a quantidade de pessoas em discipulado, me anima é a quantidade de pessoas na EBD, me anima é a quantidade de pessoas servindo nos ministérios, me anima a quantidade de pessoas no Luz nas Ruas, no Reconciliar, isso me anima, a quantidade de pessoas engajadas, conectadas, que das duas uma, ou eu sei o nome, embora sejam muitos, ou eu sei quem sabe o nome. Se eu não souber o nome, eu sei o pastor, eu sei o discipulador, e olha que eu sei o nome, eu sou bom de nome. Mas se eu não souber seu nome, eu sei de quem sabe. Isto é que anima essa igreja. Eu não quero que vocês sejam visitantes, eu não quero uma igreja de muitos visitantes, ainda que paguem o dízimo e a gente tenha dinheiro para fazer 500 coisas aqui. Não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês sejam donos da casa. Ivan, por que a festa é tão boa na Recon? Por que o dia Recon é tão bom, a corrida é tão bom, a festa do milho é tão bom? Eu digo porque nós fazemos uma festa com 1000 anfitriões. Não são visitantes que vão para a festa. Todo mundo é dono da casa e recebe todo mundo. Por isso que a festa é boa. Eu quero que você sente nessa cadeira e sinta o que eu sinto, o que essa turma do louvor sente, os pastores sentem, os ministros sentem, os líderes sentem. Aqui é a nossa casa espiritual. Não venha para cá como um visitante, venha para cá como dono dessa casa, filho do dono. Se conecte para poder você ser firme no Senhor. Eu oro por uma geração de homens e mulheres inabaláveis. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, quarta-feira de salvação, de libertação nessa casa. Eu oro por homens e mulheres inabaláveis, firmes no Senhor, como o apóstolo Paulo manda. Alicerça os nossos pés numa rocha. O Senhor que nos tirou de um lamaçal e nos colocou firmes na rocha, faz isso agora. Faz isso para aquele homem que vinha sem nem saber por que vinha. Faz isso para aquela mulher que vinha por tradição, ou porque estão esperando um milagre. Em nome de Jesus, faz com que todos nós que estamos aqui queiramos ser firmes, diferentes daqueles que não têm esperança. Faz essa obra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.